Estudando a Divina Vontade, capítulo 3. Luísa Picarreta viveu 82 anos na pequena cidade de Corato, no sul da Itália. Ela cresceu com 4 irmãozinhos, em uma família devota da Igreja Católica, levando uma vida tranquila baseada a ir na igreja. Seu pai trabalhava numa fazenda. Luísa teve apenas um pequeno ensino básico para aprender a ler e escrever. É significativo que ela tenha nascido no que agora é o dia da festa da misericórdia, no primeiro domingo depois da Páscoa, e batizada no mesmo dia. Aos 9 anos, Luísa fez a primeira comunhão e também foi crismada. Ela era muito apegada a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e passava horas ali em adoração ajoelhada, na igreja. Aos 12 anos, Luísa começou a ouvir Jesus falar com ela, interiormente, nas orações. Jesus a guiou em como crescer espiritualmente. Aos 13 aninhos, Luísa teve uma visão extraordinária de Jesus. Ela ouviu um barulho na rua e foi até a varanda e olhou para baixo e viu Jesus carregando a cruz. Havia uma multidão de pessoas. Jesus lutava para respirar. Seu rosto estava coberto de sangue. Ele ergueu os olhos para Luísa e disse: "Alma, me ajude." Luísa foi atingida. E este foi o início, foi atingido por esse amor, por esse olhar de Jesus. E este foi o início de uma vida vivida perto de Jesus crucificado. Desde os primeiros momentos da sua vida, desde sempre, Luísa sofreu muitos ataques do mal contra ela. Naturalmente, eles queriam colocar um fim na vida dela, que era sagrada. Aos 16 anos, na sequência de outra visão de Jesus, Luísa aceitou o papel de ser alma vítima, que é uma alma que aceita o sacrifício de sofrer em si mesmo as dores de Jesus, para poder salvar os outros. O que significa que se identificou intimamente com a paixão de Jesus e experimentou alguns dos seus sofrimentos nela mesma. Aos 17 anos, Luísa começou a vomitar tudo o que comia, assim que a comia. Seu padre disse para ela comer, e ela comia um pouquinho. No entanto, durante o resto da vida, que foram outros 65 anos, Luísa não digeriu nenhum alimento normal. Ela regurgitava os alimentos intactos. Claro que Luísa foi observada de perto ao longo dos anos por médicos e padres, e não há dúvida que este milagre de viver sem comida aconteceu. É um dom da inépcia, Ela viveu só da Eucaristia. Para Luísa, seu único alimento realmente era receber Jesus no Santíssimo Sacramento, e era necessário isso. No final da adolescência, Luísa adoeceu fisicamente, embora não houvesse diagnóstico normal. Finalmente, aos 22 anos de 1887, ela foi permanentemente confinada como uma acamada, a cama. E as pessoas aceitaram que esta era uma condição especial que Deus deu para ela viver, associada ao seu papel espiritual de escrever tudo o que Jesus iria falar sobre a divina vontade. E aos 23 anos, Jesus experimentou o estado de ser uma esposa de Jesus mística, espiritual. Então, aos 24 anos, ela recebeu a graça de casar-se com Jesus lá no céu. E esses dois estágios de união mística da alma com Deus, homens e mulheres podem receber essa bênção extraordinária. Não foi só Luísa que recebeu. Com o casamento místico, Luísa também recebeu o presente de viver na vontade divina. No caso dela, ela recebeu. Outras esposas místicas não receberam, só Luísa. O que é, de fato, uma honra maior. Ela recebeu, mas depois Deus deu para toda a humanidade, através dela. O que é, de fato, uma honra muito maior. Isso aconteceu em 8 de setembro de 1889. Você notará que em 8 de setembro é a data em que a igreja celebra o nascimento da Virgem Maria. E naquele dia, Luísa estava nascendo para uma nova vida na vontade divina. Durante toda a sua vida adulta, Luísa manifestou sintomas estranhos particulares, o que confundiu a igreja, os padres, nesses momentos. O que aconteceu que era noite, ela entrava num estado semelhante à morte, completamente rígida e imóvel, como se tivesse morrido. De manhã, ela não conseguia despertar sozinha, até que fosse abençoada por um padre. Os primeiros escritos de Luísa não contam dessa experiência incomum. Ela não estava dormindo, na verdade, dormia muito pouco. Luísa nos conta como sua alma às vezes deixava o corpo à noite, espiritualmente o corpo dela, a alma saía do corpo, como uma fantasma, assim.
E ela desfrutou de uma liberdade feliz quando Jesus a levou ao redor de todo o universo. Ele usou essas ocasiões para ensinar ela, né, a falar sobre a divina vontade. Luísa também teve várias experiências místicas à noite, incluindo visitas lá ao céu, ao inferno e ao purgatório, como a Santa Faustina também fez. Ela experimentava consistentemente a paixão de Jesus no seu corpo, em formas limitadas, pois, como mencionado, ela era uma alma de vítima. Essas pessoas têm um relacionamento muito gratificante com Jesus, e seu sofrimento é contrabalançado por bênçãos maravilhosas. Então ela sofre, mas ao mesmo tempo ela é muito agraciada, e aí ela consegue ficar mais apaixonada, né, e gosta de sofrer para poder receber essas bênçãos de Deus. Luísa havia pedido a Jesus que sua experiência da paixão permanecesse oculta, sem aparecer para as pessoas, como acontecia com o Padre Pio, que aparecia o sangue na mão dele, né? Para alguns místicos, seus sofrimentos são visíveis, como o Padre Pio, como os estigmas e outras feridas, né? O Padre Pio, por exemplo, tinha as feridas visíveis que sangravam. Quando uma pessoa experimenta um pouco da paixão de Jesus, é sempre com o propósito de salvar as almas, né, e fazer o bem para elas. No caso de Luísa, às vezes ela sabia o bem que estava fazendo. Por exemplo, o surto de cólera, uma doença muito horrível, foi interrompido por meio de suas orações e sofrimentos. Uma vez que a condição espiritual de Luísa foi reconhecida, ela pôde seguir sua própria rotina. De manhã, o padre ia lá acordá-la, abençoando, despertá-la com uma bênção. Então sua irmã poderia deixá-la confortável na cama sempre que possível. A Santa Missa era oferecida no seu quarto, e depois Luísa permanecia em êxtase por 2 a 3 horas, né, em êxtase de ação de graças, adorando Jesus Eucarístico. Quando você ler os escritos das mensagens de Luísa, ela descreverá a sua relação com Jesus e como ele se comportava, ou como ela via e falava com as outras pessoas. Ela descreve que toca em Jesus e é abraçada por ele, mas tudo isso acontecia em sua alma, enquanto seu corpo parecia estar dormindo. Era tudo, né, espiritualmente, quando ela saía do corpo. Tudo na alma. Em outras horas do dia, os curiosos às vezes viam Luísa sendo distraída por suas conversas com Jesus. Ela também mostrou sinais de estigmas dolorosos. Além disso, Luísa passava os dias na cama, costurando e fazendo rendas e escrevendo. Adultos e crianças a visitavam e ela as ensinava como se juntar a ela em oração. Luísa tinha uma natureza doce, com muita docilidade e charme. Normalmente ela trabalhava até a meia-noite, e quando descansava, o seu corpo ficava rígido e ela parecia estar inconsciente. Porque o Deus Todo-Poderoso deu a Luísa esse estranho sintoma de não conseguir acordar de manhã? Isso lhe causou um constrangimento muito considerável, né? Ela não gostou muito disso, não. Jesus explicou a Luísa que queria obrigar os sacerdotes a irem atendê-la. Dessa forma, observavam sua vida espiritual no dia a dia. Além disso, eles celebravam a missa e viram como o Santíssimo Sacramento era o único alimento dela. Jesus disse: "Agora, minha filha, você será a única na história. Não haverá, nem antes nem depois, uma pessoa igual a você. Qualquer outra a quem eu obrigue por necessidade a assistência dos meus ministros." Então não vai ter mais ninguém que o padre vai ter que ir lá acordar todo dia, só ela. Em 1899, o padre da Luísa disse para ela para colocar suas experiências por escrito. E ela o fez de má vontade, ela não queria escrever, porque odiava receber a atenção das pessoas. Por obediência, então, ela escreveu e o resultado foi um livro chamado Livro do Céu, 36 volumes, que levou 40 anos para ser terminado. O próprio Jesus deu o título desse livro: O Reino da Vontade Divina no Meio das Criaturas, Livro do Céu, o chamado à humanidade para retornar à ordem, ao lugar e ao propósito para o qual foi criado por Deus.